Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a luz da palavra eterna ilumine o seu coração neste momento e que o Espírito Santo conduza os seus pensamentos à revelação mais profunda de quem Cristo é. Hoje meditaremos em uma das verdades centrais da fé cristã. Jesus é o Verbo eterno e divino. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e com gratidão. Abre o nosso entendimento espiritual, remove toda cegueira e fortalece a nossa fé. Que a Tua palavra viva fale conosco e transforme o nosso interior. É o nosso clamor no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluias! Amados, esses versículos nos levam além do tempo, além da criação e além da compreensão humana. João não começa o seu evangelho narrando o nascimento de Jesus, mas revelando a sua eternidade. Ele nos conduz ao princípio, antes que houvesse céu, terra, luz ou vida. No princípio era o Verbo. O texto não diz que o Verbo começou a existir, mas que ele já era. Isso significa que Jesus não é um ser criado, ele não teve início, ele existe desde a eternidade. Antes que qualquer coisa fosse feita, o Verbo já existia. João chama Jesus de Verbo, ou Palavra. Isso revela que Cristo é a expressão viva e perfeita de Deus. Tudo o que Deus deseja comunicar ao homem está revelado no Filho. O Verbo não apenas transmite a mensagem de Deus, ele é a própria mensagem. O texto afirma que o Verbo estava com Deus. Aqui vemos distinção de pessoas. O Filho não é o Pai, mas sempre esteve em comunhão perfeita com ele. Há relacionamento eterno, amor eterno, unidade eterna dentro da Trindade. E então, em uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, o Verbo era Deus. João não deixa espaço para a dúvida. Jesus não é semelhante a um Deus, nem um representante menor. Ele é Deus em essência, em natureza e glória. Aleluias, glórias a Deus! Meus irmãos, esta afirmação sustenta toda a fé cristã. Se Jesus não é Deus, não há salvação. Mas porque ele é o Verbo eterno e divino, sua obra é perfeita, suficiente e eterna. O versículo 3 reforça essa verdade, dizendo que todas as coisas foram feitas por ele. O Verbo não faz parte da criação, ele é o Criador. Tudo o que existe, o visível e o invisível, foi criado por meio dele. Nada existe fora da sua autoridade. Isso significa que o Cristo que caminhou na Galileia é o mesmo que criou os céus. O Jesus que foi crucificado é o mesmo que sustenta o universo. O Verbo eterno entrou na história humana para redimir aquilo que ele mesmo criou. Aplicando esta verdade à nossa vida,
percebemos o quanto a nossa fé é firme. Não seguimos um líder religioso, mas o Deus eterno que se fez carne. Nossa esperança não está em palavras humanas, mas na palavra viva. Meus irmãos, quando confiamos em Jesus, confiamos naquele que governa todas as coisas. Quando oramos em seu nome, falamos com o Criador. Quando ele promete estar conosco, é o Deus eterno quem garante isso. No dia a dia, essa revelação nos fortalece. Quando tudo parece instável, lembramos que o Verbo sustenta todas as coisas. Quando enfrentamos lutas, lembramos que o Cristo eterno está no controle. Quando o medo tenta nos paralisar, lembramos que o Verbo nunca perdeu a autoridade. Talvez você esteja vivendo dias de incerteza, dúvidas ou fragilidade. Hoje o Espírito Santo te lembra, antes do problema existir, o Verbo já era. Antes da dor chegar, Cristo já reinava e Ele continua reinando. Esse é um momento, meus irmãos, para refletir. Quem é Jesus para você? Apenas um exemplo ou o Verbo eterno e divino? João nos chama a enxergar Cristo em sua glória eterna. Feche seus olhos por um instante e adore ao Senhor. O mesmo Verbo que criou todas as coisas está presente agora falando ao seu coração. Aleluias, glórias a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos porque Tu és o Verbo eterno e divino, Criador de todas as coisas e Salvador das nossas almas. Fortalece, querido Senhor Jesus, a nossa fé, aumenta a nossa confiança e ensina-nos a viver redimidos à Tua palavra, rendidos à Tua palavra, que jamais possamos nos esquecer de quem Tu és. É o nosso clamor em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade acompanhe você ao longo desse dia. O Verbo é eterno, é divino e reina soberanamente. Amanhã seguimos juntos em mais um devocional, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim me permitir.